Receba a paz do Senhor Jesus Cristo neste momento. Quem vos cumprimenta é teu irmão em Cristo, Washington Siqueira. E estamos aqui para mais um vídeo, para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Você está acompanhando comigo, estamos andando, caminhando pela Palavra do Senhor, começando aí pelos livros do Novo Testamento, principalmente aí iniciando pelo livro de Mateus. E hoje nós iremos ler a partir do capítulo 16. E eu quero convidar você a, juntamente comigo, vamos ler agora, meditar na palavra de Deus. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 1. E chegando os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá uma tempestade, porque o céu está vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e incrédula, adúltera, pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-o, retirou-se dali. E passando os seus discípulos para a outra banda, tinham esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus lhe disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos ter fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.004 cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vós guardais dos fermentos dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que estais nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Agora iremos ler capítulo 17 do livro de Mateus. 6 dias depois, tornou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e o conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se dali diante deles. E o seu rosto resplandeceu o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quer que façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo ele dos montes, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo lhes disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximando-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo, por muitas vezes na água. E trouxe aos discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de se passar. E nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. E achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao 3º dia ressuscitará. E eles entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as didraquemas, e disseram: O vosso mestre não paga as didraquemas? Disse-lhe: Sim. E, entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De que cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Do que seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter.
Toma-o e dá-o por mim e por ti. Agora iremos ler capítulo 18 do livro de Mateus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço um amor de azeia e submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti, porque é melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou os dois pés serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atire-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho do que tendo dois olhos e será lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que estais nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca das que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem aquela do que as 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que estais no céu que um destes pequeninos se perca. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvires, ganhar-te teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-te como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Agora nós iremos ler Mateus, continuando aí, capítulo 18, a partir do verso 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-os, dizendo: Paga-me o que deves.
Então o seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela sua dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes a cada um, a seu irmão, as suas ofensas. Vamos ler agora Mateus capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-lhe muita gente, e os curou-as ali. Então chegaram a pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo-lhe, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse-lhes: portanto, deixará o homem pai e mãe, e une-se à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse-lhe: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Capítulo 19, versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse-lhe: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto a mão, partiu-lhes dali. Versículo 16. E eis que se aproximaram dele um jovem, e disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhes: por que me chamas bom? Não há bom senão o homem que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os teus mandamentos. Disse-lhe eles: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde minha mocidade. O que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar
um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso possível, mas, versículo 26, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nos deixamos tudo e te seguimos. O que recebemos? E Jesus lhe disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Vamos ler agora o capítulo 20 da parábola dos trabalhadores da vinha. Mateus, capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-lo-vos-eis o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Dize-lhes eles: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o senhor da sua vinha ao mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido da hora 1ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga, a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse-lhe a um deles: amigo, não te faço injusto. Não ajuntaste comigo um dinheiro? Toma o que é teu. Versículo 13, Mas ele respondendo, disse-lhe a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Versículo 17 do capítulo 20. E subindo a Jesus a Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos, e no caminho lhe disse: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e açoitem, e crucifiquem. Ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o, fazendo-lhe um pedido. E ele diz: que queres?
E ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis, e pedis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Dize-lhe eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade, bebeis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas para aqueles para quem o meu Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Versículo 29 do capítulo 20. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que os cegos assentados junto, e eis que 2 cegos assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava por ali, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem eles, porém cada vez clamavam mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse-lhe: que queres que vos faça? E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Graças a Deus. Lemos aí, o capítulo, do capítulo 16 ao capítulo 20 do livro de Mateus. Já estamos quase encerrando, o capítulo de Mateus. Estamos aí fazendo a leitura do livro de Mateus, começando pelo Novo Testamento, e vamos juntos aí meditando na palavra de Deus. É importante nós tirarmos um tempo para ler as Escrituras Sagradas. Às vezes passamos o dia do nosso trabalho, chegamos em casa, vamos cuidar da nossa família e não temos tempo para meditar, ou deixamos simplesmente para meditar na palavra de Deus quando estamos na igreja, E sabemos que essa palavra é ela que traz para a nossa vida refrigério, é ela que traz para a nossa vida alento, É ela que traz para a nossa vida todas as diretrizes em que nós devemos tomar, que nós devemos seguir. Então é importante que você tire um tempo, esqueça tudo. Lembra da passagem em que Marta e Maria estavam ali e ela fala: olha, Senhor, não vai mandar que a minha irmã me ajude, não vai mandar que a minha irmã venha me ajudar a servir? E Jesus fala com ela: olha, estás afadigada, porém a sua irmã escolheu a melhor parte, que é estar ouvindo a palavra, é estar junto com Jesus. Então, faça isso, tirei 30 minutos do seu dia, antes do seu descanso, para meditar na palavra de Deus. Vamos fazer um minuto de oração agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor Deus poderoso e eterno Pai, obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui meditando nas Santas e Escrituras Sagradas. Senhor, que essa palavra venha nos dar direção, que essa palavra, Senhor, venha nos dar graça, direcionamento, que essa palavra venha ser conosco a cada dia mais. Ó Espírito Santo de Deus, que esta palavra cure essa pessoa que necessita de cura, que essa palavra cure, Senhor, essa pessoa que está precisando, que essa palavra venha entrar dentro deste coração, revela para cada um de nós os mistérios do Senhor escondidos aqui dentro, Senhor, nos dando direcionamento, nos dando, Senhor, direção para realizarmos aquilo que tem de ser realizado. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Olha, eu quero pedir a você,
Não saia da transmissão. Não desligue a transmissão, porque agora nós vamos começar o nosso período de oração pela madrugada. Coloque o seu telefone aí baixinho, deixe o seu telefone ligado, né? E receba as orações. Não saia da transmissão, deixe aí a transmissão rodando. Divulgue para mais pessoas, deixe o seu like e fique aí acompanhando as orações, porque a leitura da palavra nós encerramos aqui. E agora vamos começar o nosso período de oração durante essa madrugada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Continue orando por mim, seu irmão em Cristo, Washington Siqueira, e também pelo nosso irmão Igor Rocha. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.